são chefiadas por mulheres num ambiente de 20,6 milhões. E bom, Kleber, seja bem-vindo ao Jornal da Cidade. A gente quer saber o seguinte: as mulheres estão cada vez mais buscando e conseguindo posições de destaque, mas boa parte delas prefere empreender. Por que isso acontece? Seja bem-vindo. Obrigado a vocês, é um prazer estar aqui para falar sobre essa questão tão importante no Brasil, que são as pequenas e médias empresas aí, que representam 55% dos empregos formais no Brasil. As mulheres, elas têm uma característica interessante. Primeiro, elas têm necessidade. Muitas delas trabalham em casa, têm filhos, e elas buscam uma independência financeira e ter mais flexibilidade, justamente porque a gente ainda vive num país que as mulheres elas têm que cuidar mais, por exemplo, dos afazeres domésticos do que os homens, né? Então, elas buscam esses dois fatores, a independência financeira e ter mais flexibilidade de tempo. E elas também começam a empreender, segundo os dados da pesquisa, mais jovens que os homens. Tá? Kleber, a pesquisa da Serasa mostra ainda que as mulheres têm começado mais cedo também a empreender. Qual a média de idade em que elas criam o próprio negócio? Quase 37% é entre 20 e 39 anos das mulheres iniciam o empreendedorismo. Os homens estão na faixa, a maior parte deles estão na faixa dos 40 a 59 anos. Ô Kleber, outra coisa também, né? O Nordeste aparece em segundo lugar no ranking de mulheres empreendedoras. Quais os segmentos mais buscados por ela para obter o próprio negócio? O Nordeste tem duas características interessantes. Elas aparecem no segundo lugar geral, mas quando a gente vê na parte de concentração, se fosse pegar pela questão um pouco mais população concentrada, ela aparece em primeiro. Ela abre muito negócio quando você faz sobre, nesse sentido, do Nordeste, as mulheres trabalham no setor empreendedorismo. E os setores que você acabou de comentar, o primeiro é o setor de confecção em geral. Normalmente, isso é uma característica do empreendedorismo feminino. Elas começam a trabalhar com aquilo que elas já sabem fazer, o que elas começam a fazer por hobby. E aí elas abrem a sua empresa. Então, o setor do comércio de confecção é o primeiro. O segundo é o serviço de higiene pessoal. O terceiro é a alimentação. E o quarto é comércio varejista. Depois a gente tem uma gama enorme, chegando até a indústria com 2% só das empreendedoras atuando nesse ramo. Vice-presidente, outra dúvida é com relação à gestão de empresas onde elas não são donas e nem sócias. A desigualdade tem diminuído? Vocês têm percebido isso nesse levantamento? O levantamento, na verdade, a desigualdade ela vem diminuindo constantemente, mas não acredito que na velocidade que a gente deveria. Então, tem muito por se fazer ainda nesse quesito aí, onde elas não são sócias, onde elas estão trabalhando, e acho que é cada vez mais veemente, cada vez mais importante essa necessidade, sem dúvida nenhuma, mas a pesquisa, nesse caso, não trouxe nenhum dado relevante dessa informação. O vice-presidente, a pergunta de milhões, né, digamos assim. O que é que a gente pode fazer, né, a partir do que vocês analisaram, o que é que a gente pode fazer para melhorar esses ambientes, né, para oferecer mais oportunidades às mulheres? É possível fazer isso ainda esse ano? Sempre possível. Eu acho que para melhorar o ambiente, para melhorar a inclusão, você tem que fazer ações diárias, né? Eu acho que as empresas vêm fazendo isso, né? Mas no que tange ao empreendedorismo, né, que voltando um pouco aos dados da pesquisa, o que é importante é que a gente diminua a taxa de mortalidade, né? As empresas, elas nascem, mas ainda tem uma taxa de mortalidade muito alta das empresas no Brasil. Somente 30%, 70% delas viva depois, então 30% morrem, né? E isso é necessário investir em conhecimento e gestão financeira. Esse é o principal ponto no empreendedorismo no Brasil. Então, esse é o primeiro passo, investir e acreditar em si próprio, né? Investir nessa questão de conhecimento, ampliar o leque de conhecimento para poder empreender de forma sustentável, né?
Perfeito, Rodrigo, né? Eu comentei há pouco, né? Fluxo de caixa, né? A gestão de fluxo de caixa é a principal causa da mortalidade das empresas. Porque você comentou agora há pouco é de extrema importância, é ter sustentabilidade no negócio, né? Então, você fechar porque você não consegue pagar as contas é complicado, é complexo e depois dá uma certa frustração. Então, acho que é mais do que isso, né? É plenamente evitável a maior parte das mortes dessas empresas, porque elas têm um bom negócio, elas têm um bom produto, normalmente elas conhecem do que estão fazendo. Eu comentei há pouco que é uma característica que elas começam a empreender com o que elas já sabem fazer, mas elas não têm a gestão correta, né? Na verdade, os empreendedores no Brasil, no geral, das pequenas e médias empresas, misturam muito a saúde financeira da empresa com a própria, e isso acaba afetando a sustentabilidade da empresa. Pois é, e ter em mente também que nem todo o dinheiro que entra no caixa é lucro, né? Você tem que reservar boa parte para sustentar aquele negócio. Né? Exatamente, o capital de giro. Exatamente, Rodrigo. Então, por isso que a gente comenta, né, e a gente também estimula, através de blogs, de treinamentos gratuitos, de parcerias com o Sebrae, a educação financeira. O primeiro passo é entender que misturar, por exemplo, as questões de salário de pessoa física com pessoa jurídica é um grande erro, né? Elas têm que estar, esses são ambientes separados, são questões separadas, têm que ser geridas separadamente. E isso acontece muito, infelizmente, ainda no Brasil. Então a gente tem que educar, e esses treinamentos estão disponíveis de forma gratuita, né? A Serasa tem um blog super importante sobre isso, onde ela dá várias dicas de como gerir o seu negócio. Tem uma parceria interessante com o Sebrae para ter uma capilaridade disso, com o intuito de fomentar a educação financeira e gestão financeira do empreendedorismo de pequenas e médias empresas do Brasil. Muito bem, muito obrigada, viu, Kleber? A gente agradece muito, né, a sua participação aqui com a gente e torce para que pesquisas como essa abram, né, os olhos do mercado de trabalho para o empreendedorismo feminino. Muito obrigada, viu? Obrigado a vocês, tenham um bom dia. Aí a gente conversou com